Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Hoje, 23 de maio de 2023. Estou aqui com a nossa live 13h30. Hoje, vou falar sobre a modelagem dessa semana. A modelagem dessa semana é John Rockefeller. John Davidson Rockefeller é o diplomata que foi feita a modelagem essa semana. Que nós vamos. Peraí. Que nós vamos modelar, pegar os códigos de sabedoria e vamos implementar a partir dessa semana. Quem é John David Rockefeller? É um empresário norte-americano, porém é de muito lá atrás. 1839 até 1937 que ele viveu. Então, assim, já tem bastante tempo, né? John Rockefeller, ele foi um magnata norte-americano que deu início a uma célebre e poderosa dinastia de magnatas da família Rockefeller. Ele fundou em 1870 a indústria petrolífera Standard Oil Company, que dominou o mercado nos Estados Unidos por mais de um século. Então, naquele tempo já tinha esses grandes empresários, visionários, né, com visão de futuro. E esse John Rockefeller foi um muito conhecido da época. Ele nasceu em Nova York, no dia 8 de julho de 1839. Seu pai foi lenhador e depois caixeiro viajante, que se identificava como médico botânico, vendendo elixir. Sua mãe, Elsa, era uma batista devota, religiosa, né? Em decorrência das constantes ausências do pai, John, o segundo filho, foi criado pela mãe em meio a 5 irmãos. A família mudava de residência com frequência. Quando ainda era menino, John morava em 1851, Owego, onde frequentou a Academy. Em 1853 foi morar em Strongsville, perto de Cleveland, onde frequentou a Central High School. Depois de sair da Central High School, John fez um curso básico de contabilidade por semanas no Folsom College. Em setembro de 1855, ele começou a trabalhar como auxiliar de escritório em uma firma de produtos agrícolas. Já com 20 anos, ele se associou a Maurice Clark e estabeleceu uma pequena empresa que negociava feno, grãos, carne e outros produtos. Época em que começou a ganhar muito dinheiro. Então, quando ele realmente começou a empreender, foi aos seus 20 anos de idade. Quando ele percebeu o potencial comercial na produção de petróleo no oeste da Pensilvânia, ele e os seus irmãos compraram uma refinaria de petróleo. Isso já em 1863. Eles criaram a Clark e Rockefeller na área industrial de Cleveland. 2 anos depois, ela já era a maior refinaria da região. Aí a gente se pergunta, mas como cresceu tanto? Calma aí, já já a gente vai ver os códigos, como que ele se comportava e quais eram os pontos positivos dele para que isso acontecesse, tá? Filantropia. Eles se dedicaram à filantropia doando bilhões de dólares com objetivos culturais e beneficentes, tanto nos Estados Unidos como no interior. Ele foi casado com Laura Celestia e teve 4 filhas e um filho. E uma das frases, assim, tem 4 frases bem marcantes dele, bem conhecida. Ganhe tudo que possa, economize tudo que possa e dê tudo que possa. Ganhe, economize e dê. Uma amizade criada nos negócios é melhor do que negócios criados na amizade. Sempre procurei transformar os desastres em oportunidades. Legal, né? O que falamos ontem, que a crise ela só vem para nos fazer crescer. Eu acredito que cada direito implica em uma responsabilidade, cada oportunidade em uma obrigação e cada posse um tributo. Muito bacana. Esses aqui já é da biografia dele, já alguns códigos, né? Que sejam algumas mensagens de ativação que eles já colheram dele e colocaram. Na hora de colher as informações do Rockefeller para a gente distribuir nos grupos,
eles colocaram assim, ó, os códigos da hiperprosperidade, né? Porque ele foi realmente muito próspero, ele com a família. Ele já dizia assim: eu contrataria um homem com entusiasmo antes de um homem que sabe tudo. Nossa taça realmente transbordará somente depois de selarmos as rachaduras do caráter. Uma coisa é permanecer no terreno confortável da plácida inação e proferir as palavras de sabedoria cínica. A outra é mergulhar no próprio trabalho e, por meio de uma experiência extenuante, ganhar o direito de expressar conclusões fortes. A capacidade de lidar com pessoas é uma mercadoria tão acessível quanto açúcar ou café. E pagarei mais por essa capacidade do que qualquer outra coisa sob o sol. Então, a capacidade é muito acessível e ele gosta muito de café, mas ele vai pagar mais pela experiência com a pessoa. A unidade de propósito é um dos principais elementos essenciais para o sucesso na vida. A caridade é prejudicial, a menos que ajude o receptor a se tornar independente dela. Ou seja, a caridade é nós doarmos, ajudarmos ao próximo. Então, mas ela é prejudicial, porque talvez a pessoa pode ficar dependendo. Tem que, fulano me ajuda, alguém me ajuda. Mas se o receptor não se tornar dependente, ela não é prejudicial. Então, nunca somos velhos demais para estudar a Bíblia. Cada vez que as lições são estudadas, surge um novo significado, um novo pensamento que nos tornará melhores. Ele também era cristão, né? Ele seguia o evangelho, porque olha o que ele fala. Acredito em um Deus todo sábio e todo amoroso, nomeado por qualquer nome, e que a maior realização do indivíduo, maior felicidade e maior utilidade sejam encontradas em viver em harmonia com a sua vontade. Então aqui ele coloca Deus como o todo sábio e o todo amoroso, que promove a nossa felicidade, que está em Deus, né? A gente encontra a nossa felicidade, a harmonia em viver sobre a vontade de Deus. Então, eu não creio que exista qualquer outra qualidade tão essencial ao sucesso de qualquer tipo como a qualidade da perseverança. Ela supera quase tudo, até mesmo a natureza. Sempre procurei transformar os desastres em oportunidades. A lei é feita para o homem e não o homem para a lei. Uma amizade criada nos negócios é melhor do que negócios criados na amizade. Essa é aquela frase que estava lá na biografia dele. Eu acredito que cada direito implica em uma responsabilidade, cada oportunidade em uma obrigação e cada posse um tributo. Não conheço nada mais desprezível e patético do que um homem que dedica todas as horas do seu dia a fazer dinheiro pelo dinheiro, sem propósito, né? Assim, sem propósito cristão. Isso aí chega a ser a ambição, né? Do dinheiro, dinheiro, dinheiro. A boa gestão consiste em mostrar às pessoas medianas como fazer o trabalho de pessoas superiores. Ou seja, a boa gestão só nos ensina a crescer. A coisa mais importante para um jovem é estabelecer um crédito, uma reputação e um caráter. É errado assumir que os homens com imensa fortuna estejam sempre felizes. Ninguém sabe o que a gente passa, né? Se queres ter sucesso, deves destravar novos caminhos, em vez de viajar pelos caminhos gastos de sucessos feitos. Temos que nos abrir ao novo e não ter medo de arriscar. O segredo do sucesso é fazer coisas comuns de maneira rara. Faz a mesma coisa, mas de forma diferente. Um homem não tende a ocupar o tempo de outro homem desnecessariamente. Eu acredito na dignidade do trabalho, seja com a cabeça ou as mãos, que o mundo não deve vida ao homem, mas que ele deve a todo homem a oportunidade de criar uma vida. Eu prefiro ganhar em 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% dos meus próprios esforços. A única questão com riqueza é o que você faz com isso. Juntamente com fazer a coisa certa, a coisa mais importante é deixar as pessoas saberem que você está fazendo a coisa certa.
Eu acredito no valor do supremo da pessoa e no seu direito à vida, liberdade e busca da felicidade. Eu acredito que a poupança é essencial para uma vida bem ordenada e que a economia é um requisito primário de uma sólida estrutura financeira, seja no governo, nos negócios ou em assuntos pessoais. Dar deve ser feito da mesma maneira que investir. Dar é investir. Acredito na santidade de uma promessa de que a palavra de um homem deve ser tão boa quanto o seu elo, de que o caráter é de supremo valor. Creio que a prestação de serviço útil é o dever comum da humanidade e que somente no fogo purificador do sacrifício é consumida a escória do egoísmo e a grandeza da alma humana. E não há nada neste mundo que possa ser comparado à comunhão cristã. Nada que eu possa satisfazer a não ser Cristo. E o denominador comum para o sucesso é o trabalho. É muito interessante porque todas as modelagens que a gente tinha feito até agora não era assim com pessoas de tanto tempo, né? Muito tempo atrás. A gente sempre fez com pessoas que às vezes até não está mais vivo, mas bem mais jovem, agora mesmo. Pegando esse daí, esse Rockefeller, ele encaixa muito por conta do trabalho com a família. Ele se encaixa muito na nossa matéria do mês, que o mês da nossa área da vida é a família, né, desse mês de maio. Então foi muito bom essa modelagem. Essas coisas que a gente passa aqui é só um pouco, que é o transbordo do que a gente busca. Mas o que eu já colhi dele aqui, não dá pra ler, porque é muita coisa. Eu li, mas não dá pra ler pra vocês aqui, porque não consegui absorver pra dizer, eu estou falando tudo porque eu aprendi, né? Eu decorei, não assim. Mas a gente tem um material para pesquisas e é bastante coisa. Então, assim, achei muito interessante o estilo de vida dele. E desde o nascimento, né, o início dos negócios, a fortuna, depois e filantropia. Então, assim, sabe, até a sua morte foi de ataque cardíaco, né? Mas é uma coisa assim bem interessante. São pessoas de sucesso e que tudo que ele pede aqui pra gente, que ele coloca pra gente ver e modelar, são pessoas de sucesso e que faz essas coisas embasadas no Evangelho, para mostrar pra gente ver que realmente quem faz as coisas embasadas no Evangelho tem uma vida sólida, uma carreira sólida, né? Não é aquela coisa que vai e não consegue. Então, assim, gente, precisamos muito colocar o Evangelho como nossa base. Precisamos estudar a Bíblia, ter o comportamento cristão e ver o que é indicado e bom pra gente, porque as coisas não são muito fáceis, mas nós temos os ensinamentos na nossa mão, né? Que qualquer um pode baixar sua Bíblia pelo celular ou pelo computador, e também a Bíblia física não é de difícil acesso. Ontem eu esqueci de falar sobre o meu e-book, então hoje eu vou falar só isso para vocês da modelagem. E essa semana a gente tem filme, né? Eu fui assistir o filme ontem. Eu preciso trocar o link. O link que eu consegui, ele tá muito baixo, não dá para ouvir. Então, eu vou ter que ficar colado na tela para ouvir o que tá falando. E eu não gostei daqui. Então, eu volto amanhã para falar outras coisas, né? Tem mais coisas para falar, que eu só falei agora da modelagem. Ainda tem livro, tem filme, tem mais algumas coisas. Mas, gente, é isso que eu tenho que passar para vocês. Não esqueçam que no link aqui da bio tem o link do meu e-book, Relatos, que é o meu trabalho principal, né? Que o meu material de trabalho está sendo ele. Então, eu faço a divulgação. E vocês clicam, adquirem para ler as minhas histórias e tá me ajudando com a venda. Por hoje é isso. E muito obrigada a todos e até amanhã.